Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos iniciando mais um dia, início de semana, que Deus está presenteando a mim, a você e a todos nós. Estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 12 de dezembro, estamos na reta final, contagem regressiva do ano que está indo embora. E eu quero, dentro de instantes, trazer mais uma reflexão da palavra de Deus para a sua edificação espiritual e, além disso, você ouvirá ainda um dos cantores do ministério da LPC. Portanto, continue com seu coração aberto, com a sua mente receptiva para receber a palavra de Deus. Antes, porém, lembramos a todos que não podemos deixar de orar, clamarmos, intercedermos a Deus por nossa pátria. Estamos vivendo dias difíceis e somente Deus pode guardar, livrar e proteger esta nação do comunismo. Por isso, eu tenho feito aqui este apelo veemente para que todos nós oremos intercessoriamente e clamemos a Deus para que Ele guarde a nossa nação. Quero lembrar ainda a todos que no próximo dia 25 nós estaremos realizando mais um musical natalino. Primeiro Natal, como tudo aconteceu, está imperdível. Você não pode deixar de prestigiar e de participar no dia 25 deste musical natalino. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o cantor, com um dos cantores do ministério da LPC. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com o olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amor,
para de ser derramado no nosso coração. E aí, quando você está provido deste amor de Deus, não há lugar para você praticar o amor, como ele diz aqui, seja sem hipocrisia. Hipocrisia é a falsidade daquilo que é real, é o falso. E na obra de Deus, meus irmãos, não há lugar para se fazer o trabalho do Senhor de forma hipocritamente. E se alguém está fazendo, está em falta com este amor de Deus. E ele diz mais: detestai o mal. Quando você e eu não éramos cristãos, não havíamos nascido de novo, nós não tínhamos dificuldade, nós amávamos o mal, nós praticávamos o mal. Hoje, depois que os nossos olhos foram abertos e desvendados, nós detestamos o mal. E é isso que Paulo está dizendo. E ele diz: apegando-vos ao bem. Então só pode conhecer essas três coisas aqueles que conhecem o amor divino. E só experimentarão aquele que foi alcançado pelo amor de Deus. Porque antes nós não tínhamos, nós desconhecíamos isso aqui. Presta atenção que isso aqui, meus irmãos, mexe com a nossa vida. E é aquilo que eu disse a vocês no começo. Aí você vai aplicando ao seu coração. Eu estou vivendo esse amor? Ou eu estou fingindo que amo? Hipocritamente, eu sou um hipócrita. Eu estou também vivendo de tal maneira que eu não estou detestando o mal, eu estou achando até bom. Ou por outra, você está apegando-se ao bem? Faça essas perguntas a você mesma ou a si próprio. Amem realmente, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Se vocês prestarem atenção, no capítulo seguinte desta carta, nos versos 8 a 10, Paulo diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu citei Romanos 13, 8 a 10, que vamos estudar ainda futuramente. Então, logo de início, Paulo está falando aqui, meus irmãos, sobre a importância de você experimentar, de você sentir, de você ingerir esse amor de Deus que está sendo derramado em nossos corações. No verso 10, Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele continua enfaticamente enfatizando a virtude maior, o dom supremo de Deus, que é o amor. Ele começa dizendo que o amor seja sem fingimento. E aqui ele está dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele está dizendo aqui, irmãos, que esse amor, ele deve ser praticado com uma afeição fraternal. O que é uma afeição fraternal? Eu não vou amar mais um irmão do que o outro. Eu não vou considerar que fulano deve ter maior atenção do que Beltrano, do que Cicrano. Eu não devo fazer acepção de pessoas. E só Deus é que põe isso no coração da gente. Vocês podem prestar atenção que a gente encontra muitas pessoas, às vezes, que se identifica melhor com do que com B. Tem uma melhor amizade a alguém do que a outra. Meus irmãos, isso não pode acontecer na vida da igreja, no corpo de Cristo. Nós aprendemos semana passada que a importância de cada órgão, de cada membro do meu corpo é tão importante quanto qualquer outra parte. O fígado, o baço,
o olho, vimos isso na última semana, o olho porque não é boca, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser, ouvido, todos têm uma função importante, e um vive em função do outro. Então Paulo está dizendo aqui, que esse amor deve ser com afeição fraternal. Tenham prazer em honrar uns aos outros. É isso que Paulo está dizendo. No versículo 11, para a gente ir adiante, ele diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aqui, meus irmãos, Paulo está chamando a atenção para que nós não sejamos descuidados, espiritualmente falando, não sejamos negligentes quanto àquilo que ele vem falando já nos versos 9 e 10, que é a tônica aqui é o amor, que deve ser praticado e exercitado sem restrições. Aí, enquanto eu estava preparando esse estudo, meditando, desde manhã eu estava lendo, pesquisando, lendo, eu comecei a perguntar a mim mesmo: qual o grau desse amor que Paulo fala que eu tenho hoje na minha vida? Qual o grau? Como marido, como pai, como irmão em Cristo e como pastor da igreja que eu pastoreio. Qual o grau desse amor? De 1 a 10. E Deus começou a me mostrar quanta coisa deixa a desejar. Só Deus que conhece o meu coração sabe da minha sinceridade, da minha franqueza em dizer aquilo que eu sinto de dizer para vocês. Deixa muito a desejar. Então a tônica aqui que Paulo está falando é o amor sem restrições. Qual é o grau desse amor desse amor de Deus, gente, que reside no meu e no seu coração? Eu tenho servido ao Senhor com fervor. Eu tenho servido ao Senhor, como ele diz, não sejais remissos, no versículo 11. Ele diz, no verso 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E o que é que ele está querendo dizer aqui? No zelo não sejais remissos. Irmãos, se nós pensarmos um pouquinho aqui sobre essa expressão, não sejais remissos, quer dizer, não sejais relaxados, relapsos, descuidados, levando a coisa assim, como se não fosse tão importante. Em outras palavras, Paulo está dizendo, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, ele disse: tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Comece agora a se avaliar, porque se você não se avaliar, você está perdendo seu tempo aqui, e você que está em casa também, me ouvindo. Então não adianta, é como um aluno que vai para uma sala de aula, o professor dá uma forma, né, seja qual for, na área química, na área da química, na área da matemática, né, mostra lá uma regra gramatical, seja qual for, e você ouve, mas não presta atenção, e na hora que você vai exercer, vai dar uma prova, vai fazer uma prova, você não lembra, você não gravou, não memorizou aquilo que você deveria ter prestado mais atenção. É isso que Paulo está dizendo aqui. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Portanto, meus irmãos, vá começando a fazer suas avaliações. No versículo 12, Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Agora preste atenção o que é que Paulo quis dizer nesse versículo que estamos vendo, versículo 12. Paulo está dando uma injeção de ânimo diante das tribulações, das perseguições, das provações
que os cristãos estavam sofrendo já naqueles dias. Perseguidos pelo Império Romano. Alguns cristãos sendo torturados, martirizados, outros tendo morte por apedrejamento, a exemplo de Estevão, que morreu por apedrejamento aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se convertera e passou a se chamar Paulo, que foi um dos maiores apóstolos enviados, inclusive o autor da carta aos Romanos. Domingo que vem à noite, eu vou estar pregando um sermão com o seguinte título: Perseguições dos últimos dias. Perseguições dos últimos dias. Que começou ali, quando a igreja estava surgindo. E na história da igreja, até o presente momento, a igreja nunca parou de ser perseguida. Não houve um momento na história da igreja que os cristãos não sofressem todo tipo de perseguição. Então Paulo estava falando para aqueles cristãos, no versículo 12, quando ele diz aqui, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, porque os cristãos estavam exatamente sendo perseguidos, sofrendo. E aí Paulo dá uma injeção de ânimo para que eles não se sentissem vencidos, desanimados, eles desencorajados, pelo contrário, eles se sentissem fortalecidos para enfrentar toda aquela perseguição que sobreveio sobre a igreja. Portanto, as aflições do presente século não são para se comparar com a glória que há de vir. A palavra de Deus nos dá essa esperança, né? E eu acredito mesmo, meus irmãos, que quando o cristão está sofrendo, seja em que área for da sua vida, seja perseguição, seja provação, seja tribulação, em quaisquer que sejam as áreas, você amadurece mais. Pelo menos essa foi minha experiência. Nos momentos mais cruciantes da minha vida, de sofrimento, de lutas, foram os momentos que eu cresci mais, eu amadureci mais. E é bom que você aplique isso ao seu coração. Não pense que na hora que você está sofrendo alguma provação, tribulação, perseguição, é como se você estivesse desolado, desprezado, desamparado, esquecido de Deus. Muito pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. Porquanto essa situação em que muitos cristãos se encontram, não é para ele se sentir desencorajado, desanimado, desiludido, desenganado, muito pelo contrário, é para ele estar fortalecido e pronto para sofrer ou padecer por causa do nome de Jesus. Nesse versículo 12, ele diz: sede pacientes na tribulação, conforme vimos, mas também na oração. Na oração. Sabe, irmãos, a oração é a arma que nos fortalece na hora da provação ou da tribulação. Nos fortalece. E ele diz ainda mais: na oração, sede também perseverantes. Eu estava lendo na linguagem de hoje, esse versículo diz assim: fiquem alegres com tudo quanto está planejando para vocês, sejam pacientes na dificuldade e sejam perseverantes na oração. Então não temos como que, diante de quaisquer adversidades, se sentir desanimado, derrotado, fracassado, não. É a hora de você realmente sentir que esse é o momento de você se sentir fortalecido por Deus. No versículo 13, Paulo diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Duas recomendações muito interessantes aqui. Observem que esse serviço cristão é social. Aqui nós vemos um trabalho social que a igreja não pode deixar de realizar. E eu louvo a Deus pela igreja da qual nós somos pastor, porque aqui nós temos um departamento, Centro de Promoção Social, que realmente nessa área tem realizado um grande e belíssimo trabalho de ação social. E aí Paulo aqui recomenda dizendo: compartilhar as necessidades dos santos. Em segundo lugar, praticar a hospitalidade.
compartilhar a hospitalidade, compartilhar as necessidades e praticar a hospitalidade. São duas coisas que eu chamo a atenção dos irmãos. Primeiro, quando os filhos de Deus tiverem alguma necessidade, e você tem conhecimento ou venha ser sabedor, seja o primeiro a ter iniciativa de ajudar aquele que está precisando de auxílio ou de socorro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é uma ação social. Aliás, Tiago diz isso: se você vê o seu irmão com fome ou estiver passando por alguma privação e fechar a mão, não estender a mão para socorrê-lo, você está em falta com aquele irmão. Tiago diz isso, escrevendo na sua carta. Quando ele fala sobre as obras, devem acompanhar a fé, e a fé sem as obras é morta. Ele também está falando aqui quanto à hospitalidade. E aqui, meus irmãos, eu queria dizer para vocês, outra vez, evocando aqui a Bíblia na linguagem de hoje, ele está dizendo aqui que quando você perceber que tem algum irmão precisando de uma refeição, seja um jantar, seja um almoço, seja uma refeição, ou seja até mesmo passar um momento na sua casa hospedado, deem guarida, acolham. Isso aqui chama-se hospitalidade. Hospitalidade, acolher o irmão. É bem verdade, eu estava meditando isso aqui, é bem verdade que a época que nós estamos vivendo não permite a gente hoje confiar mais em todo mundo. Se você colocar uma pessoa estranha na sua casa para dormir, né, para se alimentar, para fazer alguma refeição, e para você ter, a pessoa ter esse acesso, o privilégio de estar em sua casa, dormindo, se alimentando, tendo a guarida, é preciso ter muita amizade dessa pessoa, ter confiança. Porque o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 2, ele diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Amém? Eu vou repetir o texto, Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Ou você se conscientiza que esse é um trabalho, é um serviço social, ou então você estará em falta com essa atividade, ou com esse trabalho. No versículo 14, Paulo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Vocês estão lembrados que no início desse estudo eu disse para vocês que Paulo conseguiu, dizia um professor nosso, que Paulo conseguiu traduzir e fazer uma síntese dos 4 evangelhos e produzir a carta de Paulo aos Romanos, e até ele chegava a dizer: olha, se por acaso todos os livros do Novo Testamento, todos, fossem rasgados, fossem queimados, e só ficasse a carta de Paulo aos Romanos, se dê por satisfeito. Porque Paulo conseguiu interpretar, ele conseguiu traduzir, ele conseguiu fazer ele simplificou os 4 evangelhos e produziu a carta de Paulo aos Romanos. Jesus fala isso lá em Lucas capítulo 6, versículo 28. Isso que Paulo está dizendo aqui, Jesus falou: bendizei aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. No versículo 27 do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, ele ainda diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Observem, irmãos, que o que Jesus falou lá no Evangelho de Lucas, em Mateus, em Marcos e João, Paulo está dizendo aqui: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Paulo escrevendo ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 15, Paulo recomenda aos Tessalonicenses: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, para com todos sejam abençoados. Olha o que Pedro diz também na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A vida cristã, meus irmãos, dizia o pastor Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória, eu tive a oportunidade de ser ovelha dele durante 4 anos em João Pessoa, e ele dizia que a vida cristã é como um ciclista que está numa bicicleta. Ele, enquanto estiver pedalando, a bicicleta está desenvolvendo sua velocidade e ele está equilibrado, a sua vida está equilibrada. Então ele dizia, enquanto o cristão estiver atentando para recomendações como estas e tantas outras, e procurando observá-las e obedecê-las, ele está como um ciclista, a sua vida está num verdadeiro equilíbrio. Lamentamos termos que fazer esta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco quando ouviremos a conclusão desta exposição da palavra. Nesses instantes finais eu quero lembrar a todos que nós estamos na contagem regressiva do ano que está indo embora e ao mesmo tempo estamos nos aproximando também da celebração do primeiro Natal, como tudo aconteceu. Esse musical natalino faz parte do calendário turístico de nossa cidade. E este ano nós temos muitas novidades, inclusive algumas criatividades que foram inseridas neste musical natalino. Já estamos preparando, inclusive, todo o cenário para que aqueles que estiverem conosco possam dar uma volta ao passado e contemplar o menino Jesus nascendo na manjedoura lá em Belém. Você não pode perder. Traga suas crianças. Nós temos, inclusive, este ano a participação de muitas crianças durante todo o evento, portanto, não percam. Dia 25 de dezembro, dia de Natal, às 19 horas. Aonde é o local, para aqueles que não sabem? Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília. Você está convidado com a sua respectiva família. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Durante toda aquela noite nada consegui pescar. O cansaço me abatia, resolvi então voltar. Eu estava lá na praia quando Jesus se aproximou. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Depois de tanta coisa linda que Jesus ali falou, ele se virou e disse: Pedro, volte para o mar. Mandou que eu jogasse a rede, é hora de pescar. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. A pesca foi maravilhosa, foi ali que eu aprendi que eu era um homem fraco, precisava o seguir. Prostrado ali diante dele, ouvi a sua doce voz.
A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Hoje em dia ele fala para mim e para você: jogue a rede nesse mundo e depois confie em mim. Sua vida ele escolhe, é hora de pescar. A partir de agora, filho, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será.